Talvez você esteja cansado, mas não do jeito que imagina. Porque existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. E o problema é que muita gente já acorda mentalmente cansada antes mesmo do dia começar. A pessoa dorme, mas não descansa. Ela para, mas não desacelera. Ela tenta relaxar, mas a mente continua funcionando como se ainda estivesse em perigo. E talvez a parte mais assustadora disso seja que muita gente começou a achar isso normal. Normal ficar ansioso sem motivo claro. Normal não conseguir desligar os pensamentos. Normal sentir culpa ao descansar. Normal pegar o celular automaticamente sem nem perceber. Normal viver em estado constante de alerta. Mas talvez isso não seja normal. Talvez seja apenas comum. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque o cérebro humano nunca viveu em um ambiente como o atual. Durante quase toda a existência da humanidade, o silêncio fazia parte da vida. A noite era escura. As vilas eram pequenas. As distrações eram limitadas. O ritmo era lento. O cérebro tinha pausas naturais. Hoje, a mente quase nunca fica sozinha. Existe sempre uma tela, um som, uma notícia, uma notificação, uma comparação, uma preocupação nova esperando. E sem perceber, o cérebro entra num estado contínuo de vigilância, como se algo estivesse prestes a acontecer o tempo inteiro. Talvez por isso tanta gente diga: eu não consigo relaxar. Porque o corpo até para, mas a mente continua correndo. E existe algo cruel nisso. O mundo moderno vende distração como descanso. Mas distração não é descanso. Passar horas pulando vídeos, rolando tela, consumindo estímulos, não significa que a mente descansou. Às vezes, ela apenas ficou anestesiada temporariamente. E quando o silêncio volta, o desconforto reaparece. Porque o silêncio revela coisas que o excesso de estímulo esconde. Ansiedade, medo, solidão, pressão, cansaço emocional, sensação de insuficiência. Então as pessoas continuam ocupadas, mesmo quando não precisam estar. Porque parar virou desconfortável. Existe uma geração inteira que desaprendeu o que é presença mental. As pessoas comem distraídas, conversam distraídas, descansam distraídas, vivem distraídas. E aos poucos, a atenção humana começa a se fragmentar. Ficar alguns minutos sem estímulo já parece estranho. Esperar ficou difícil. Silêncio ficou desconfortável. Profundidade virou esforço. Talvez por isso tanta gente esteja emocionalmente esgotada sem entender exatamente o motivo. Porque o cérebro humano não foi feito para receber centenas de estímulos emocionais por dia. Notícias ruins, comparações sociais, discussões digitais, pressão estética, informação infinita, expectativas impossíveis. Tudo isso consome energia mental, mesmo quando a pessoa acha que está apenas mexendo no celular. E talvez uma das consequências mais perigosas disso seja a perda da capacidade de simplesmente existir sem tensão. Muita gente já não sabe mais descansar sem culpa. Se sente improdutiva quando desacelera, como se o próprio valor dependesse de estar ocupada o tempo inteiro. Só que nenhum ser humano consegue viver permanentemente acelerado sem pagar um preço psicológico. O cérebro começa a pedir socorro silenciosamente. Vem o cansaço constante, a irritação, a dificuldade de concentração, o vazio emocional, a sensação de que nada satisfaz completamente. E então a pessoa tenta resolver isso, com mais estímulo ainda. Mais vídeos, mais distrações, mais consumo, mais ruído. Mas talvez o que a mente precise não seja mais informação. Talvez seja espaço. Talvez seja pausa. Talvez seja silêncio verdadeiro. Porque existe algo importante que quase ninguém percebe. Uma mente cansada começa a perder contato consigo mesma. A pessoa continua funcionando, mas deixa de sentir presença real na própria vida. Os dias passam rápido demais. As semanas desaparecem. Tudo parece acelerado. E em algum momento, a pessoa olha para si mesma e sente algo estranho. Como se estivesse vivendo, mas não realmente presente. Talvez seja por isso que tanta gente sente saudade de coisas simples. Silêncio, natureza, conversas longas,
momentos sem pressa, tempo sem obrigação de produzir. Porque, no fundo, parte da mente humana ainda pertence a um mundo muito mais lento do que este. E talvez o problema não seja que você esteja fraco. Talvez sua mente apenas esteja cansada de viver num ambiente que nunca desacelera.